Tenho 84 anos. Semana passada, um rapaz de 24 anos me procurou na rua. Ele tinha R$ 5.000 juntados trabalhando à noite como motorista de Uber para pagar a faculdade. E ele me perguntou algo que o deixou em lágrimas quando respondi. Ele disse: Senhor Barsi, eu só tenho 5.000. Você acha que vale a pena investir uma quantia tão pequenininha assim? Eu olhei nos olhos dele e disse a verdade que ninguém quer contar. Eu disse: Meu filho, aqueles 5.000 reais que você tem, agora é mais valioso do que o meu primeiro bilhão. Ele achou que eu estava sendo simpático. Eu não estava. Eu estava sendo completamente honesto com ele sobre uma verdade matemática que a indústria financeira faz de tudo para você nunca descobrir. A realidade é essa. Ter uma quantia pequena de dinheiro para investir é a maior vantagem que você vai ter na sua vida inteira como investidor. E a maioria das pessoas desperdiça essa vantagem copiando o que bilionários fazem agora, em vez de fazer o que bilionários fizeram quando eram pequenos. Deixa eu te contar um telefonema que recebi às 2 da manhã em 1963, que mudou tudo sobre como eu penso em investir dinheiro pequeno. Era um amigo meu, Al Marshall, me ligando do hospital. Ele não estava doente? Ele estava com tanto entusiasmo que não conseguia dormir. Por quê? Porque ele tinha acabado de calcular que o nosso investimento de 1.000 em petróleo ia gerar R$ 40.000 em dinheiro nos próximos 12 meses. R$ 40.000 de um investimento de 1.000. Luiz, ele disse, eu trabalhei 60 horas por semana a minha vida inteira, tentando ganhar R$ 40.000 por ano. A gente ganhou isso de 1.000 em 18 meses. Eu pedi para ele ficar calmo e dormir. Mas eu também não consegui dormir. Não por causa do dinheiro, por causa do que eu tinha descoberto. Eu tinha descoberto algo profundo. Quantias pequenas de dinheiro colocadas de forma inteligente, em espaços que investidores grandes não conseguem acessar, geram retornos que são matematicamente impossíveis quando você tem sério capital. Esse investimento não parou em R$ 40.000 no primeiro ano. 60 anos depois, eu ainda recebo 70.000. Todos os anos daquele mesmo investimento de 1.000. Não 70.000 de total. R$ 70.000 por ano. O retorno total em 60 anos passou de 1 milhão em um investimento de 1.000. Mas deixa eu te contar o que me mantém acordado à noite agora. Eu nunca vou poder fazer esse investimento de novo. Não porque a oportunidade não exista, mas porque estou gerenciando bilhões de dólares e uma oportunidade de 1.000 significa zero para mim. Eu fui literalmente precificado para fora do melhor investimento que já fiz pelo meu próprio sucesso. Aquele rapaz com 5.000, ele ainda consegue acessar essas oportunidades. Ele ainda consegue encontrar as frinchas pequeninhas no mercado onde instituições gigantes não conseguem caber. Ele tem a vantagem que eu perdi há 40 anos. E se ele desperdiçar essa vantagem copiando as ações que eu compro, agora eu vou assombrar ele do meu túmulo. Porque deixa eu ser brutalmente honesto com você sobre algo. A indústria financeira tem uma conspiração de silêncio sobre dinheiro pequeno. E vou quebrar esse silêncio agora. A conspiração é simples. Consultores de investimento e fundos de investimento querem que você acredite que quantias pequenas não geram retornos significativos. Eles querem que você pense que precisa de 50.000, 100.000, 500.000 antes de começar a investir sério. Que enquanto isso, você deve deixar seu dinheiro na poupança ganhando zero. Por quê? Primeiro, eles não conseguem ganhar taxa suficiente em 5.000 reais para fazer valer a pena. Segundo, eles nunca aprenderam como investir quantias pequenas porque toda a sua infraestrutura foi construída para escala institucional. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quantias pequenas de dinheiro, investidas de forma inteligente em oportunidades corretas, geram retornos não só maiores que quantias grandes,
mas retornos matematicamente impossíveis para instituições grandes. Warren Buffett, o maior investidor da nossa geração, já declarou publicamente, diversas vezes, que se ele tivesse 1 milhão em vez de 100 bilhões de reais, ele geraria facilmente 50% de retorno anual. Não 5%, não 15%, 50%. Por quê? Porque teria acesso a milhares de oportunidades que são completamente inúteis para ele no tamanho que está. Mas seriam espetaculares para alguém com 1 milhão. A questão matemática que ninguém explica para pequenos investidores é essa. Você não precisa encontrar oportunidades que absorvam 1 bilhão lucrativamente. Você precisa encontrar oportunidades que absorvam seus 5 mil, 10 mil ou 50 mil reais lucrativamente. E isso muda completamente seu universo de possibilidades. Quando eu avaliava um investimento pela primeira vez, eu não olhava para a oportunidade dizendo, isso move o mercado? Eu olhava para a oportunidade dizendo, isso é uma barganha para o tamanho que sou? E deixa eu ser claro. Grande institucional está procurando oportunidades que absorvam bilhões. Isso elimina 99,9% de todos os negócios do mundo. Eles só conseguem investir nas maiores empresas. Empresas que estão em todo jornal, cobertas por centenas de analistas, super precificadas pelo mercado. Enquanto isso, existem milhares de pequenas empresas, oportunidades locais, negócios especializados que são perfeitos para alguém com 50 mil reais, mas completamente inúteis para mim. Deixa eu te dar um exemplo específico que mostra exatamente isso. Existe uma pequena indústria na Pensilvânia que faz peças especializadas para máquinas agrícolas. A empresa inteira vale talvez 2 milhões de reais. Gera 300 mil reais de lucro por ano. Não tem dívida. O dono tem 70 anos, quer se aposentar, não tem plano de sucessão. E está sendo vendida por menos de 7 vezes o lucro porque ninguém sabe que ela existe. Isso é uma oportunidade espetacular para alguém com 50 mil reais. Você compra uma participação significativa. Você pode ajudar o dono na transição. Você gera 20% de retorno anual por décadas. Mas essa oportunidade é completamente inútil para mim. Mesmo que eu comprasse a empresa inteira por 2 milhões de reais, não moveria meu portfólio nem 0,01%. Eu ganharia mais dinheiro deixando 2 milhões de reais em tesouro direto do que tentando gerenciar esse negócio. Multiplica aquela uma empresa por milhares de situações similares que existem no Brasil e no mundo. Pequenas empresas que não são cobertas por analistas, oportunidades locais de real estate, negócios privados de donos que querem se aposentar, ativos especializados que exigem expertise específica para avaliar. Tudo isso, oportunidades perfeitamente dimensionadas para pequenos investidores, completamente inacessível para instituições grandes. Agora, deixa eu te mostrar exatamente como transformar 5 mil, 10 mil ou 50 mil em riqueza séria. Porque tem um padrão. E esse padrão tem 3 princípios. Princípio 1. Caça onde os elefantes não conseguem entrar nos anos 1950. Eu lia livros gigantes que listavam cada empresa pública com suas demonstrações financeiras. A maioria dessas empresas eram pequeninhas. Valia 100 ou 6 mil, 200 mil, 500 mil no mercado. Nenhum analista profissional cobria porque era muito pequeno. Nenhum fundo mútuo comprava porque era muito ilíquido. Elas estavam completamente ignoradas por quem tinha dinheiro sério. E naquele monte de empresas ignoradas, eu encontrava negócios sendo vendidos por menos do que tinha em caixa. Encontrava empresas com 0 dívidas sendo vendidas por menos do que seus ativos circulantes. Encontrava negócios que estavam liquidando e distribuindo valor aos acionistas em preços muito acima do preço da ação. Isso não era especulação, era certeza matemática. Você estava comprando ativos por menos do que eles iam distribuir para você em 12 meses. Os retornos
eram espetaculares, porque não tinha competição. Todo grande investidor que poderia corrigir a má precificação não conseguia participar, porque a oportunidade era pequena demais. Encontrei uma pequena empresa, nos anos 1950, que fabricava peças para bondes. Isso foi quando as cidades estavam tirando os bondes e colocando ônibus. A empresa era, obviamente, um negócio morrendo. Demanda ia para zero em uma década. Estava sendo vendida por R$ 2 por ação. Talvez 50 mil ações no mercado. Então a empresa inteira valia 100 mil reais em capitalização. Quando olhei seu balanço, tinham 120 mil reais em caixa. Tinha um prédio da fábrica que valia pelo menos mais 50 mil reais. Ou seja, você comprava a empresa inteira por 100 mil reais e imediatamente liquidava por 170 mil reais em ativos. Retorno de 70% garantido. Agora, por que Goldman Sachs ou Morgan Stanley não tinha comprado essa empresa e liquidado? Porque o lucro total era 70 mil. Goldman Sachs tem milhares de funcionários e overhead gigante. Eles não conseguem justificar um analista gastar um dia olhando para uma oportunidade onde o lucro total é 70 mil reais. Mas para mim, com 5 mil ou 10 mil investidos, fazer 35% ou 70% de retorno em 18 meses era espetacular. Fiz 20 investimentos assim nos anos seguintes. Quase todos funcionaram. Estava gerando 40% a 50% de retorno ao ano. Princípio 2. Faça grandes apostas quando encontra algo genuinamente bom. 90% dos pequenos investidores destrói sua vantagem natural aqui. Eles passam meses pesquisando. Finalmente, encontram uma oportunidade genuinamente espetacular e colocam 2% do portfólio nela. Isso garante mediocridade. Garante que nada que você faça vai importar o suficiente para mudar sua vida financeira. Deixa eu contar sobre a estratégia do meu avô com concentração. Meu avô era fazendeiro, poupava cada real que conseguia, estudava cada propriedade perto dele, sabia quais fazendas tinham melhor solo, sabia qual tinha melhor acesso à água, sabia qual ia virar valiosa quando a cidade expandisse, e cada vez que vinha uma pânico financeira, 1873, 1893, 1907, fazendeiros desesperados vendiam terra por centavos de dólar. Meu avô chegava com dinheiro poupado e comprava as melhores fazendas a 20, 30 centavos de dólar. Mas aqui está o ponto crítico. Ele não comprava 10 fazendas diferentes para diversificar. Ele comprava uma ou duas fazendas no máximo que ficavam imediatamente ao lado da que ele já tinha. Propriedades que ele podia visitar todo dia. Ele concentrava todo o capital disponível em uma ou duas oportunidades que ele entendia completamente. Depois, esperava. Às vezes esperava 5 anos, às vezes 10 anos, às vezes 20 anos. Mas eventualmente a prosperidade voltava. Preços de terra se recuperavam. Ele vendia com lucro substancial. Depois, pegava aquele capital e mantinha em caixa, esperando pacientemente o próximo pânico. Na vida de 80 anos, ele fez talvez uma dúzia de decisões de investimento. Uma ou duas fazendas por vez. Sempre comprado em pânico, quando preços estavam deprimidos. Vendido, quando prospero, quando preços estavam altos. Virou o homem mais rico do condado inteiro, começando com absolutamente nada. A lição não era sobre fazendas. Era sobre concentração, paciência e apostar pesado, quando você tem vantagem genuína. Você não precisa de centenas de investimentos. Você precisa de alguns investimentos excelentes em que você entende completamente e aposta pesado. Princípio 3. Não tenha medo de um portfólio verdadeiramente concentrado. A sabedoria convencional diz que você precisa de 20, 30 ações para estar diversificado. Esse conselho é para quem está gerenciando bilhões para aposentados. Não para quem tem 10 mil reais e precisa construir riqueza. Você tem 10 mil, compra 30 ações diferentes.
Cada uma tem 330. Mesmo que uma triplicar, você fez 660. Não vai mudar sua vida. Criou o que eu sarcasticamente chamo de diversificação inútil. Se espalharam tanto que nada importa. Deixa eu te mostrar a matemática de por que concentração destrói diversificação quando você tem quantias pequenas. Digamos que você tem 10 mil reais. Nos próximos 5 anos, identifica 5 oportunidades genuinamente boas que fez trabalho sério e tem convicção real. Se diversificar, 2 mil reais em cada. 4 dobram, 1 vai a 0. Você termina com 16 mil. 60% de retorno em 5 anos. Se concentrar, 5 mil reais em sua melhor ideia, aquela que entendia mais profundamente. Digamos que dobra. Você tem 15 mil reais de investimento. Você tira seus lucros. Espera pacientemente. Encontra sua próxima oportunidade excelente. Coloca 40% do portfólio. Faz isso consistentemente por 1 década, concentrando pesado nas suas melhores ideias e esperando pacientemente entre investimentos. Você vai gerar retornos compostos que são matematicamente impossíveis com diversificação ampla. A objeção que sempre ouço. Mas, Luiz, e se você estiver errado? Se colocar 50% em algo e falhar, perdeu metade do capital. Esse medo de concentração mantém as pessoas investindo em mediocridade para sempre. Deixa eu ser claro. Você só deve concentrar em situações onde fez trabalho analítico tão profundo que falha catastrófica fica extremamente improvável. Não estou falando em especulação biotecnológica em dica de meu primo. Estou falando em investimentos onde você estudou a empresa por meses. Entende o modelo de negócio completamente. Avaliou a gestão pessoalmente. Conhece a dinâmica do mercado. Sabe exatamente o que poderia dar errado e por que pensa que não vai. Quando você fez esse nível de trabalho sério, o risco de falha total fica muito pequeno. E olha, mesmo se ocasionalmente falhar apesar de bom trabalho, e vai falhar porque investimento é sobre probabilidades, não certezas. A matemática ainda funciona overwhelmingly a seu favor com concentração. Se você faz 5 apostas concentradas em 10 anos e 3 dobram, 1 aumenta 50%, 1 vai a 0. Ainda assim, você vai destruir qualquer um que diversificou capital em 30 ações que conhecia um pouco. Os retornos dos vencedores vão matematicamente dominar as perdas dos raros fracassos. Deixa eu te dar exatamente como começar agora. Passo 1. Escolhe um domínio específico onde pode desenvolver conhecimento de nível mundial e precisa ser estreito o suficiente que você realisticamente pode virar a pessoa mais inteligente que conhece naquele tópico. Não tente ser especialista em bolsa ou real estate ou negócios pequenos. Muito amplo. Escolhe algo específico. Talvez você trabalhe na saúde, então foca exclusivamente em pequenas empresas de dispositivos médicos, com receita menor que 50 milhões de reais. Talvez mora perto de uma universidade, foca exclusivamente em real estate de moradia estudantil dentro de 2 quilômetros do campus. Talvez gerenciou lojas por 10 anos, foca exclusivamente em pequenos negócios de varejo que podem estar à venda na sua região. Específico. Narrow. Focused. Passo 2. Gaste os próximos 12 meses. Mínimo, virando o absoluto especialista reconhecido no seu domínio. Leia cada livro, cada relatório da indústria, cada publicação comercial que conseguir. Fale com toda pessoa que trabalha naquele espaço. Visite toda a oportunidade que conseguir acessar. Construa um banco de dados detalhado, rastreando tudo no seu espaço. Todas as transações, todas as empresas, todos os comparáveis. Esse trabalho chato, glamouroso, sem retorno financeiro imediato. Esse trabalho é exatamente onde você constrói a base de conhecimento que habilita reconhecer oportunidades genuinamente
espetaculares quando aparecem. Passo 3. Depois de gastar pelo menos um ano construindo expertise genuína no seu domínio, espera pacientemente até encontrar uma oportunidade que encontra critérios muito rígidos. Uma oportunidade onde você tem vantagem informacional genuína, onde o preço está obviamente errado, onde entende por que está errado e qual catalisador corrigirá, onde consegue articular claramente o que pode dar errado e por que pensa que não vai. Essa espera paciente pode levar 3 meses, pode levar 6 meses, pode levar 1 ano ou até 2 anos. Não force. O pior investimento, que destrói capital e quebra espírito das pessoas, acontece quando investidores sentem pressão para colocar dinheiro e aceitam mediocridade antes de encontrar algo genuinamente excelente. Quando encontra aquela uma oportunidade perfeita depois de pesquisa paciente, você encontrou seu investimento. Passo 4. Quando finalmente encontra aquela oportunidade perfeita depois de pesquisa paciente, aposta 25% a 50% do seu capital total nela. Isso vai parecer aterrorizante primeira vez. Seus amigos vão dizer que você é louco. Sua família vai se preocupar. Consultores vão dizer que você violou cada regra de investimento prudente. Ignora tudo isso se você genuinamente fez o trabalho profundo dos passos 1, 3. Se você realmente entende o que está comprando melhor que quase qualquer outra pessoa. Se a oportunidade genuinamente encontra seus critérios rígidos, então apostar significativamente nela não é reckless. É a única escolha racional. As maiores fortunas da história foram construídas por pessoas que reconheceram suas poucas melhores oportunidades e apostaram pesado nelas. As menores fortunas foram construídas por pessoas que espalharam capital em dúzias de ideias medíocres porque tinham medo de se comprometer com qualquer coisa. Passo 5. Prática paciência absoluta enquanto seu investimento trabalha. Pode levar meses, pode levar anos, pode levar uma década. Meu investimento de petróleo de 1.000 reais está me pagando há 60 anos e vai continuar pagando meus herdeiros. A doença moderna de ficar obcecado com resultados trimestrais e conferindo preços diariamente e pânico em volatilidade. E isso destruiu mais fortunas de pequeno investidor do que qualquer crash do mercado na história. Se você comprou qualidade genuína a preços razoáveis depois de trabalho sério, tempo vira seu amigo, paciência vira sua vantagem competitiva, não conferir preços, não paniquear em correções, não vender porque subiu 20%, apenas espera. Deixe a qualidade genuína composto ao longo de anos e décadas. Tenho 84 anos. Passei 7 décadas vendo pessoas investir dinheiro de cada jeito possível. Os que construíram riqueza séria, começando com quantias pequenas, todos seguem o mesmo padrão sem exceção. Desenvolvem expertise profunda em uma área narrow específica. Esperam pacientemente por oportunidades genuinamente excelentes naquela área. Apostam pesado quando aquelas oportunidades raras aparecem. Seguram por anos ou décadas enquanto seus investimentos compostos. Os que ficam pobres ou ficam ricos lentamente fazem o exato oposto. Se espalham entre muitas áreas que não entendem. Perseguem tips e trends e estoques quentes que leem na internet. Fazem pequenas apostas token em tudo para nada importar. E pânico e vendem em correções inevitáveis. Seus 5.000 reais hoje é genuinamente mais valioso do que meu primeiro bilhão, porque você ainda tem acesso àquele mercado ineficiente, àquelas posições concentradas, àquelas grandes apostas em oportunidades compelling que criou cada fortuna que já vi construída. Não desperdice essa vantagem fingindo ser investidor institucional. Você não é investidor institucional. Você é pequeno. E ser pequeno é seu superpoder se entender como usar.